Buongiorno, sejam bem-vindos a mais um podcast Homem 007. Nesse espaço a gente fala sobre masculinidade, a gente fala sobre moda, fala sobre autoestima, sobre estilo, que é meu tema preferido. Mas hoje eu quero levantar um tema polêmico. A gente vai falar sobre masculinidade tóxica. Como que uma masculinidade pode ser tóxica? E é isso que eu quero discutir hoje com você, Giovana, e saber realmente a sua opinião sobre esse tema, saber realmente como a gente consegue combater isso, como a gente consegue identificar isso. E começa falando comigo, o que é a masculinidade tóxica para você? Então, Max, bom, agora eu vou contar minha experiência pessoal sobre a masculinidade tóxica, porque eu tenho um filhinho agora de 4 anos, então eu consigo compreender um pouco mais essa dinâmica depois de, me tornar mãe. Antes disso, na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes, na consultoria, como a gente estava falando, uma das nossas referências quando a gente é criança é justamente sobre como os meninos devem se portar. É uma questão cultural isso no mundo e principalmente na América Latina, países latinos tem uma masculinidade tóxica mais apurada. O que é? A masculinidade tóxica é meninos não podem chorar, meninos não podem expressar os seus sentimentos, não podem ser sensíveis, eles têm que ser extremamente agressivos, tem que ser viris, macho alfa, dominador, totalmente no poder. Então são pessoas, os homens não podem não querer mais nada além do poder, e eu percebo muito isso quando eu tive meu filho, que eu percebi o quanto que a masculinidade tóxica ela é embutida no nosso dia a dia. Porque a masculinidade ela é construída desde da primeira infância. Total. E justamente aquilo que o pai coloca de carga emocional dentro do filho. Exatamente. Se o filho começa a chorar e o pai fala, engole o choro, engole homem não chora, exatamente. Homem não chora, você já começa a criar aquela panela de pressão que um dia ela vai estourar. Com certeza, é exatamente isso. Os meninos vivem em silêncio, porque eles não podem expressar seus sentimentos. Chorou? Engole o choro. Tem um documentário interessantíssimo no Netflix que chama The Mask I Live In, que fala exatamente sobre masculinidade tóxica. A máscara que eu me escondo, Exatamente. Tem também do Quebrando o Tabu, acho que tem na GNT, que também fala sobre masculinidade tóxica, que é justamente isso. É a idealização do que é ser homem, do que é esperado do homem. Então, existe uma parte enorme de dentro do homem que não pode ser atribuída, que não pode ser expressada. E eu percebo muito isso. Então, assim, com o meu filho, eu faço justamente ao contrário. Então, ele pode chorar sim. Eu ensino ele inteligência emocional. Que isso para as meninas e para os meninos é importante, mas principalmente para os meninos. Nomear sentimento. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou frustrado. Nomear sentimentos para o homem é importantíssimo. Você falou uma coisa muito legal. A masculinidade tóxica, ela é você saber lidar com a sua inteligência emocional. E o que significa isso? Se você foca só em poder, em raiva, em ser melhor que o outro, em ser competitivo, isso você não está conseguindo lidar com as suas emoções, porque quando você começa a jogar tudo isso muito para fora, significa que algo ali atrás não está fazendo sentido, que é você está reprimindo o seu sentimento, você está reprimindo a sua emoção. E por que isso? Porque hoje a sociedade não permite que o homem demonstre fragilidade, demonstre emoção. E isso é algo muito prejudicial, porque assim, hoje a gente sabe que os homens mais bem-sucedidos, os CEOs de grandes empresas, eles têm que ter uma empatia com muita gente, eles têm que saber liderar. E liderança é diferente de chefia, porque o chefe, ele tem autoridade. Você obedece o chefe porque ele está acima de você. Agora você segue um líder porque você acredita naquilo que ele tem para falar. E isso, a masculinidade tóxica, é algo que bate de frente. Homens que têm muito poder, eles podem tanto usar isso para o bem, quanto usar isso para o mal, porque automaticamente eles já são poderosos, eles já têm um monte de funcionário. As mulheres já obedecem ele pela posição que ele ocupa na empresa. Então assim, ou eles podem usar a empatia, a masculinidade deles para influenciar pessoas ou para destruir pessoas. Exatamente, o pilar ali do poder, tem essa coisa, e justamente a rejeição do que é dito como feminino, Então é importante entender tudo isso e principalmente o que a gente pode fazer hoje, Eu como mãe, eu preciso explicar para o meu filho que sim, ele pode chorar, que ele pode ter sentimentos, que ele pode escolher coisas ditas como femininas. Então ele brinca de boneca, ele brinca de cozinhar. Não existe essa restrição, essa liberdade da infância é muito importante. E eu percebo que existe um avanço enorme em relação às meninas. Eu percebo as meninas sendo super heroínas, brincando
brincando de bola, brincando de carrinho. A própria Disney tá Sim, empoderando isso, exatamente, né? Eu percebo. Na escola do meu filho tem meninas que jogam judô, que brincam de carrinho, que vêm com camisetas com, né, expressões como seja corajosa e tudo mais, mas eu ainda acho que os meninos estão longe de chegar num patamar igual, e sabe? olha que engraçado, homem não faz balé. É um conceito... Homem não faz balé por quê? Homem não faz balé, mas sabe por quê? Às vezes a criança, o menino, ele quer ter esse contato com a dança, mas os pais, eles proíbem por quê? Porque eles acham, as pessoas vão falar, o que as pessoas vão falar do meu filho? Vão falar que ele é uma pessoa maravilhosa. Quantos bailarinos a gente vê hoje na Itália, no Teatro Scala, que são bailarinos super bem-sucedidos, ganham muito dinheiro. E olha que legal, eles seguiram um caminho que, por não ser tão tradicional, eles conseguiram se destacar muito mais. Às vezes, se você quer seguir uma carreira acadêmica ou trabalhar numa multinacional, na área comercial, ou como engenheiro, advogado, isso está tão saturado que para você ter um destaque no mercado de trabalho, você tem que ser excepcionalmente bem. Você tem que falar vários idiomas, você tem que ter MBA, você tem que ter pós-graduação. E às vezes, se você escolher um caminho que é um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas, o pessoal vai olhar e falar assim, nossa, aquele menino tem potencial. Porque eu nunca vi ninguém no meu entorno fazer isso e vai se dar bem. Porque para um cara assumir que ele gosta de balé e que ele quer ser bem-sucedido nisso, tem que ser muito macho. E normatizar isso, gente. Por quê? Porque estipular o que é feminino e masculino, começar a quebrar essas barreiras, né? Da mesma forma que a gente está empoderando as meninas para elas poderem ser CEOs, para elas poderem ocupar novos espaços, a gente tem que também convidar os meninos para ocupar outros espaços, como o da paternidade. Isso também é uma das coisas que geram, né, da autoestima que a gente estava falando no outro vídeo, tem a ver com isso. Falta de pais presentes, que sejam cuidadosos, carinhosos, possam se abrir com seus próprios filhos. O problema é que os pais colocam a expectativa deles em cima dos filhos do mundo que eles viveram lá atrás. Só que o mundo mudou. O mundo mudou, graças a Deus mudou. O mundo está completamente diferente e hoje a gente tem que preparar as crianças, os filhos, para aquilo que está por vir, coisas que a gente ainda nem conhece. Mas hoje em dia, por exemplo, a geração de agora, dos 15 anos, eles não têm aquele lance da sexualidade definida. Totalmente eles pegam fluidos. menino, eles pegam menina e não necessariamente isso os torna bissexual ou homossexual. Eles estão realmente aproveitando aquele momento, sendo que para a nossa geração, a geração dos nossos pais, isso era completamente, era um absurdo. Como assim? Você tem que ser homem, você tem que pegar mulher, você tem que casar e tem que ter filho e ponto e acabou. A gente está numa fase de transição, mas ainda acho que na questão da masculinidade tóxica ainda existe, principalmente no Brasil, ainda existe muito o pilar, eu acho que aqui no Brasil existe o pilar do futebol que reforça toda essa masculinidade tóxica. E a mídia, né? A gente sabe que a mídia gosta de mostrar sempre que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas pessoas que são casados, o homem casado com a mulher, que tem uma vida estável. E se você foge daquilo que é esperado, você é o marginal da sociedade. Mas você sabe, tem um dado muito triste, que a grande maioria das pessoas, né, de adolescentes e adultos que se suicidam são homens. Por quê? Porque eles não conseguem... pensa que você falou, é uma panela de pressão. Então, é entender que a gente precisa mudar isso. Até para ter líderes que sejam mais empáticos, cooperativos, que incluam mais as mulheres e que também os homens possam, se eles quiserem e seja da naturalidade deles serem mais sensíveis, poderem ser quem eles são. Só isso. Mas assim, a masculinidade tóxica é algo que a gente coloca muito no outro, né? A gente coloca muito no homem que é poderoso, que é autoritário, que manda na mulher, que manda nos funcionários. Mas se a gente que está do outro lado, a gente também não ajuda ele a mostrar que isso que é possível ele demonstrar as emoções dele, como que ele vai conseguir se abrir se a cada momento que ele for ter uma conversa mais sincera, o pessoal vai falar assim, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de viado. Então assim, pra gente eliminar a masculinidade tóxica, a gente tem que ser mais permissivo com os sentimentos do outro. Então quando um cara estiver passando por uma situação complicada e quiser trocar uma ideia com você, amigo com um amigo quer trocar uma ideia, você tem que ouvir o cara, porque se ele tá tendo esse exercício de se abrir, a partir do momento que você corta isso e fala, cara, engole o choro, tudo vai passar, você está cada vez mais reforçando esse comportamento. Então, não só para os homens, conversa de homem com homem, mas as esposas, as amigas, valorizem esse comportamento, porque aí você realmente consegue empoderar o homem a cada vez mais ele aceitar aquela emoção e como ele reverte isso para algo positivo. Exatamente. Infelizmente, as mulheres também reforçam muito essa masculinidade tóxica. Eu vejo muito isso ainda na escola, nos ambientes que tem criança. Então, coisas bobas, né? Ganha um brindezinho e é uma princesa. Para mim, pro meu filho,
legal, uma princesa, é só mais um brinquedo. Tem uma vez numa festa junina que o meu filho tava brincando e ele podia escolher os brinquedos, e tem os brinquedos que são ditos de meninas e meninos, que pra mim eu já acho errado, deve ser brinquedos, ponto, né? E ele escolheu a tiara da princesa, que na cabeça dele era a tiara do rei, mas ele não falou isso pra mim na hora. Mas você entendeu que era a tiara do rei. Se ele quiser ser a tiara da princesa também, pra mim, absolutamente, ele pode ser o que ele quiser. E aí a moça, não, moça, isso aqui é de menina. Eu falei, não, querida, pode trazer, ele quer a tiara. Não, mas tem a bola, mas tem o carrinho. Eu falei, querida, ele quer a tiara da princesa. Eu tive que bater boca com a moça. Ficou um mal-estar porque ela não ali. queria me dar a tiara da princesa. Eu falei, querida, ele quer a tiara da princesa. E ele, uau, eu sou um rei. Então, você vê como a sociedade, ainda é muito difícil você trabalhar isso. Nossa, eu acho você muito evoluída para ter tomado essa atitude, porque muitas mães não gostariam de serem expostas assim, dessa forma, com o filho usando uma tiara. Sim, ainda, né, ele ainda é pequeno, eu tenho certeza que daqui a um tempo vai começar a vir. Outro dia ele veio, meninos usam azul, meninos usam rosa. Eu falei, não, são cores. Ué, a mamãe não usa azul? Ele, Ué, então meninos podem usar rosa. Falei, sim. Aí o que eu fiz, meu marido usou rosa pra reforçar. Mas ele usou rosa contra a vontade dele ou não? Não, ele usa também. E aí, então beleza. Então é isso, eu acho que o que a gente precisa fazer também é começar a criar novas oportunidades para essas crianças entenderem que é normal. E a gente também se educar. Porque a gente tá, é isso que você falou, a gente tá numa geração de transição. Então, claro que tem momentos que eu me pego também, ai meu Deus, aí eu falo, não, pera, calma. Isso aqui é uma coisa que foi me imposta, que eu aprendi. Então eu posso desenvolver, qualquer momento a gente pode mudar. Então começa daí, começa da gente se reeducando, pra gente reeducar as crianças que estão ao nosso redor. Só assim que vai mudar essa dinâmica, que realmente é muito tóxica. E sabe de uma coisa? A gente precisa educar novos homens, porque hoje em dia é muito mais difícil a gente tentar consertar um homem que já está aí desenvolvido, tem os seus valores, tem o seu emprego, o seu círculo social. É muito mais difícil você moldar a personalidade desse homem do que um homem que está sendo criado agora. Então, por isso, é uma mensagem realmente para os pais, para que eles valorizem a cada momento do filho, não só as vitórias, mas as perdas, que eles sejam permissivos com as escolhas dos filhos. Não existe brinquedo de menino, brinquedo de menina, o rosa, o azul. Então, a gente tem que focar muito no nosso esforço para a criança e para o adolescente. Até engraçado que eu encontrei o filho de um amigo meu, eu cheguei, ele tem acho que 7 anos, 8 anos, eu falei assim, vem cá, dá um abraço no tio, dá um beijo no tio. Ele fez, toca aqui, mano. Nossa, aí eu triste. falei, já temos um problema aí. Sim. Porque, com certeza, isso deve ter sido falado pelo pai dele. Homem não dá beijo em homem, homem não abraça homem. E eu dou beijo no meu tio, eu dou abraço nos meus amigos, a gente tem... É que eu sou assim, eu sou italiano, sou latino, sou brasileiro, eu tenho essa proximidade. Mas você sabe qual que é uma das semelhanças para qualquer cultura? Qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, é o toque. O ser humano precisa do toque. E imagina isso para uma vida inteira de um homem que não se permite justamente tocar, abraçar, o contato humano com outra pessoa. E aí eu pensei, eu falei, pô, esse filho do meu amigo, ele vai acabar sofrendo com isso no futuro. Porque imagina se ele vai se relacionar com uma mulher que é super carente, que precisa de afeto, que precisa de carinho, esse cara não vai dar isso para ela. Exatamente. Porque ele aprendeu que ter contato te deixa inferior. Mas é isso, é o poder. Enfim, se você estuda aí, você vai entender, né, que o que é feminino é o desequilíbrio desse poder macho alfa. Então, se é feminino, eu vou rejeitar, porque eu quero me manter no poder. Então, esse que é a grande questão. A gente precisa começar a alinhar. As mulheres estão caminhando. E aí agora a gente precisa incluir na conversa os homens. É isso, para com que a gente comece a entender que todo mundo é igual. Cada um pode expressar os seus sentimentos, a sua forma de ser, da forma mais saudável, com a liberdade. E aquilo que a gente falou no outro podcast, galera, se o meio que você convive não está te ajudando a se desenvolver, não está te ajudando a você crescer, mude de amigos, mude de trabalho, o sucesso só depende de você. Exatamente. Ninguém está obrigado a fazer nada nessa vida. É difícil? É difícil, porque para você mudar de emprego, para você mudar de relacionamento, é uma decisão muito difícil. Mas todas as pessoas que eu conheço que tomaram essa decisão, hoje estão muito melhores, porque elas estão em busca da felicidade. E o que é a felicidade? Nada mais é do que você alinhar a sua expectativa com a realidade. Exatamente. Então, se você é uma pessoa infeliz, isso é por culpa sua. Não é por culpa do seu chefe.
responsabilidade. Não é por culpa do seu chefe, não é por culpa da sua esposa, é porque você está se colocando nessa posição e está sendo permissivo com toda essa situação. E que bom que você tem consciência disso, porque o poder e o fracasso estão nas suas mãos. Exatamente. Então vai atrás, vai lutar para ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa melhor. E se você não conseguir, escreve para mim, que eu vou te dar uma força, que eu sou o rei de empurrar as pessoas para frente. Aí, gente, é isso. E pensar que o que eu quero deixar para o mundo. Pensa se está sendo coerente hoje em dia com isso. É isso. Obrigado, Gi. Obrigada. Toca aqui, mano. Que mano, nada, me dá um abraço, um beijo. Obrigado por mais um podcast aqui comigo. Adorei Obrigada. esse assunto. Quero saber de vocês. Mandem mensagens, escrevam nos comentários. Não sei para onde vai esse vídeo, vai para podcast, vai para o YouTube, vai para o Instagram. Mas eu quero saber se vocês realmente concordam com isso e como que a gente consegue lidar com essa masculinidade tóxica. Exatamente. Se isso está presente no seu dia a dia, se isso não está presente no seu dia a dia, compartilha com a gente. Isso vai ser muito bom para a gente criar os nossos próximos assuntos. Um beijo, tchau!